A neblina densa pairava sobre os arredores industriais de São Paulo, onde o inverno rigoroso transformava as ruas em um labirinto de sombras geladas. Era uma daquelas noites em que o vento cortante do sul parecia carregar o peso de todo o desespero da cidade. Os galpões abandonados, relíquias de uma era fabril esquecida, erguiam-se como sentinelas silenciosas ao longo da marginal Tietê, suas estruturas enferrujadas rangendo sob rajadas que uivavam como almas perdidas. O chão, coberto por uma fina camada de geada, estalava sob os pés de quem ousava se aventurar por ali. Para Ana, uma garota de 19 anos que há meses vagava pelas ruas sem um teto fixo, aquele era apenas mais um canto para sobreviver à noite. Ana embrulhava-se em um casaco puído, roubado de uma pilha de doações em uma igreja do centro. Seus cabelos castanhos, embaraçados e úmidos pela umidade, grudavam no rosto pálido, marcado por olheiras profundas. A fome roía seu estômago como um animal faminto, mas o frio era o verdadeiro inimigo. Ela havia saído de um abrigo lotado no Brás horas antes, fugindo de brigas e olhares invasivos. Só mais uma noite, murmurava para si mesma, enquanto se arrastava pela calçada irregular, evitando os postes de luz fracos que iluminavam trechos isolados. Seus pés, calçados em tênis velhos e furados, doíam a cada passo, e o ar gelado queimava seus pulmões. Ela pensava na mãe, que a abandonara anos atrás em uma favela da Zona Leste, deixando-a com nada além de memórias amargas e uma raiva surda contra o mundo. O armazém que avistou à frente era perfeito. Uma construção imensa, com paredes de tijolos rachados e janelas quebradas que permitiam entrada discreta. Provavelmente, um antigo depósito de peças automotivas, agora tomado por ervas daninhas e lixo acumulado. Ana escalou uma cerca baixa de arame farpado, ignorando os arranhões nos braços, e se esgueirou por uma porta lateral entreaberta. O interior era um caos de sombras, pilhas de caixas mofadas empilhadas até o teto, máquinas enferrujadas cobertas de poeira e um cheiro úmido de mofo misturado ao óleo velho. O vento infiltrava-se pelas frestas, fazendo as chapas de metal vibrarem como um lamento baixo. Ela acendeu a lanterna do celular, bateria quase no fim, e procurou um canto abrigado, longe das correntes de ar. Enquanto se acomodava atrás de uma pilha de paletes, Ana ouviu um som estranho, um gemido fraco, entrecortado por respirações ofegantes. Seu coração acelerou. Ratos, pensou, mas o barulho era mais grave, quase humano. Com cautela, ela se aproximou, o feixe de luz dançando pelas paredes. Ali, encostado em uma parede úmida, estava um homem. Ele vestia o uniforme azul marinho da polícia militar, mas estava desabotoado e sujo de lama. Seu rosto, coberto por uma barba por fazer, estava pálido como a geada lá fora, e ele tremia incontrolavelmente, os dentes batendo. Ao seu lado, encolhido em uma bola de pelos pretos e marrons, um cão pastor alemão. O K9 do policial, pelo colete tático que ainda usava, gemia baixinho, os olhos castanhos, semicerrados de exaustão. Ana congelou por um instante, o medo misturando-se à curiosidade. O que um PM e seu cachorro estariam fazendo aqui, nesse frio? Ela se aproximou devagar, o coração martelando no peito. O homem, que parecia ter uns 40 anos, murmurava algo incoerente, as mãos crispadas em volta do pescoço do cão, como se ele fosse sua única âncora. O animal ergueu a cabeça ligeiramente, farejando o ar. Mas não rosnou, apenas soltou um suspiro rouco, o focinho gelado tocando a mão do dono. Ana sentiu uma pontada de compaixão. Ela conhecia a solidão da rua, o desespero de se sentir invisível. Ei, senhor, você tá bem? Sussurrou ela, ajoelhando-se a uma distância segura. O policial piscou devagar, os olhos vidrados lutando para focar nela. Frio, emboscada. Não consegui. Balbuciou ele, a voz fraca como um fio de vento. Ana olhou ao redor, notando marcas de luta, pegadas na poeira, um rádio partido no chão e sangue seco manchando o uniforme no ombro dele. O cão, que ela agora via ser uma fêmea robusta chamada Luna,
o nome bordado no colete, tentou se levantar, mas caiu de volta, as patas tremendo. O armazém parecia ainda mais opressivo agora, o eco do vento lá fora amplificando o silêncio tenso. Ana's mente girava. Ligar para a emergência? Fugir? Mas algo aprendia ali. Talvez o instinto de sobrevivência ou a memória de noites em que ninguém a ajudara. Sem pensar duas vezes, ela tirou o casaco e o jogou sobre o homem e o cão, cobrindo-os o melhor que pôde. O frio a invadiu imediatamente, arrepiando sua pele, mas ela ignorou. "Segura aí, eu vou te ajudar", disse a voz trêmula, mas determinada. Ela vasculhou suas poucas coisas, um isqueiro e alguns jornais velhos que encontrou no chão. Com mãos geladas, acendeu uma pequena fogueira improvisada em uma lata enferrujada, o fogo crepitando fracamente contra a umidade. O calor tímido começou a se espalhar, e o cão, Luna, aproximou-se um pouco mais, lambendo a mão de Ana em um gesto de gratidão instintiva. O policial, ainda semiconsciente, murmurou: "Obrigado." "Garota, eles me pegaram de surpresa. Traficantes. No porto." Ana's olhos se arregalaram. Traficantes? No porto abandonado ali perto? Ela havia ouvido rumores nas ruas sobre gangues controlando os galpões, extorquindo trabalhadores e escondendo cargas ilegais. Mais isso. Um PM ferido, congelando com seu parceiro canino. O medo a apertou no peito, misturado a uma raiva antiga contra a injustiça que via todos os dias. Policiais corruptos virando as costas para os pobres, enquanto os verdadeiros heróis acabavam assim largados como lixo. Enquanto o fogo ganhava força, ela sentou-se ao lado deles, acariciando o pelo úmido de Luna, que se aninhou contra sua perna. Pela primeira vez em meses, Ana não se sentia tão sozinha. Mas o que viria a seguir? Sirenes distantes ecoavam na noite, ou era só o vento? Ela sabia que aquilo mudaria tudo, para ela, para o policial e para o cão que agora a olhava com olhos cheios de uma lealdade silenciosa. O crepitar da fogueira improvisada era o único som que quebrava o silêncio opressivo do armazém, mas mesmo assim parecia frágil, como se o frio pudesse apagá-lo a qualquer momento. Ana observava o policial, cujo nome ela ainda não sabia, enquanto ele se mexia devagar sob o casaco puído. O rosto dele, agora iluminado pelas chamas dançantes, revelava linhas profundas de fadiga e dor, marcas de alguém que carregava o peso de anos na rua. Luna, a pastora alemã, havia se acomodado mais perto, o corpo musculoso ainda tremendo, mas com os olhos mais alertas, fixos em Ana, como se reconhecesse uma aliada improvável. O focinho da cadela roçava ocasionalmente a perna da garota, um toque quente que contrastava com o ar gelado que vazava pelas frestas das paredes. "Eu, Inês, sou o sargento Marcos", murmurou o homem finalmente, a voz rouca ganhando um pouco de força com o calor. Ele piscou, tentando se orientar, e estendeu a mão para acariciar Luna, que respondeu com um gemido baixo de alívio. "Ela é minha parceira há 5 anos. Salvou minha vida mais vezes do que eu mereço." Ana assentiu sem saber o que dizer. Ela nunca havia estado tão perto de um policial antes. Na rua, eles eram figuras distantes, patrulhando com olhares desconfiados ou ignorando-o sem teto como ela. Mas ali, naquele buraco úmido, as barreiras pareciam se dissolver no frio. "Eu sou Ana", respondeu ela baixinho, enquanto remexia os jornais para alimentar o fogo. O cheiro de papel queimando misturava-se ao mofo, criando uma atmosfera sufocante, mas reconfortante. "O que aconteceu?" "Você falou de traficantes." Sua voz tremia não só pelo frio, mas pela curiosidade misturada a um medo primal. Fora do armazém, o vento uivava mais forte, carregando o som distante de caminhões na marginal Tietê, como um lembrete de que o mundo lá fora seguia indiferente. Marcos engoliu em seco, o rosto contorcido pela dor no ombro. Ele tocou o ferimento com cuidado, e Ana viu o sangue seco se misturar à sujeira do uniforme. Era uma operação de rotina no porto abandonado ali perto, denúncias de carga roubada, contrabando de armas e drogas. Eu e Luna estávamos rastreando uma pista. Ela farejou algo no cais, perto dos contêineres enferrujados. Mas eles nos pegaram. Um grupo de traficantes armados até os dentes, ligados a uma quadrilha que controla os galpões da região.
Atiraram em mim e, na confusão, fugimos para cá. O rádio quebrou na queda. E o frio nos pegou de jeito. Seus olhos se encheram de uma culpa pesada, como se revivesse o momento. Eu devia ter chamado reforços antes. Agora, se eles nos acharem... Ana sentiu um arrepio que não era só do vento. Ela conhecia os rumores. As gangues que dominavam os arredores industriais, extorquindo moradores e trabalhadores informais, transformando bairros como o Jardim Pantanal em zonas de guerra silenciosa. Sua própria vida nas ruas a havia exposto a isso. Noites fugindo de assaltos, vendo amigos desaparecerem nas sombras. "Eles vêm aqui?" perguntou, o coração acelerando. Luna ergueu as orelhas de repente, o corpo tenso, farejando o ar com precisão instintiva. A cadela se levantou devagar, as patas firmes no chão poeirento, e soltou um rosnado baixo, os olhos fixos na porta lateral entreaberta. Marcos tentou se erguer, mas uma onda de tontura o derrubou de volta. Luna sente algo. Ela nunca erra. Ana pegou o isqueiro, apagando o fogo rapidamente com terra úmida do chão. As chamas podiam atrair atenção. O armazém mergulhou em trevas novamente, iluminado apenas pela luz fraca da lua que filtrava pelas janelas quebradas. O frio voltou com força, mordendo a pele exposta de Ana, que agora tremia ao lado deles. Lá fora, o som de passos ecoou, cascalho estalando sob botas pesadas, vozes abafadas, em português misturado a gírias da periferia, cortaram a noite. "O cão e o tira devem estar por aqui. Procurem nos galpões." O pânico apertou o peito de Ana como uma garra. Ela ajudou Marcos a se arrastar para trás de uma pilha maior de caixas, o braço dele pesado sobre seus ombros magros. Luna seguia ao lado, guiando o caminho com o focinho erguido, como se mapeasse o perigo invisível. O esconderijo era apertado, cheirando a óleo rançoso e ratos, mas oferecia uma visão parcial da entrada. Ana cobriu a boca com a mão, o coração martelando tão alto que temia ser ouvida. Emoções conflitantes a invadiam. O medo de ser pega, a raiva contra aqueles que transformavam a vida dos pobres em inferno, e uma determinação nova, nascida da compaixão por aquele homem e seu cão leal. Os intrusos entraram. 3 figuras encapuzadas, lanternas varrendo as sombras como olhos famintos. Um deles chutou uma lata vazia, o barulho ecoando como um tiro. "Eles não podem ter ido longe. O ferido tá fraco", disse o líder, voz grave e autoritária, com sotaque carregado da Zona Norte. Luna rosnou baixinho, o corpo pronto para pular, mas Marcos a conteve com um sussurro. "Quieta, garota. Não agora." Ana observava, paralisada, enquanto os homens vasculhavam as pilhas próximas, virando caixas e amaldiçoando o frio. Um deles se aproximou perigosamente do esconderijo, o feixe de luz roçando a borda da caixa. Naquele instante, o celular de Ana vibrou no bolso. Uma notificação aleatória, mas o som foi como um alarme. Os homens pararam, alertas. O que foi isso? Luna não aguentou mais. Com um latido feroz, ela se lançou para a frente, derrubando uma caixa menor e criando uma distração barulhenta. Os traficantes viraram-se na direção do som, atirando lanterna e xingamentos. "Lá! Peguem o cão!" Marcos, aproveitando a confusão, sussurrou para Ana. "Corra para a porta dos fundos, eu cubro vocês." Mas ela balançou a cabeça, os olhos flamejando com uma coragem inesperada. "Não sem vocês dois." Luna zigue-zagueava entre as pilhas, latindo e distraindo os perseguidores, seu treinamento de K9 brilhando na agilidade felina, apesar do cansaço. Ana ajudou Marcos a se mover. Os 3 se esgueirando para uma saída lateral que ela havia notado antes. Uma janela baixa, coberta por tábuas soltas. O frio os recebeu lá fora como um tapa. A geada queimando os pés descalços de Ana, que havia perdido um tênis na fuga. Eles correram pela cerca, o armazém ficando para trás, como uma prisão mal feita. Luna o seguia de perto, guiando para uma viela escura entre galpões, seu faro evitando poças de lama e detritos. Ofegantes, eles se esconderam atrás de um container enferrujado, o som de sirenes finalmente cortando a noite. Talvez um patrulheiro solitário atraído pelo barulho. Os traficantes xingavam e recuavam, desaparecendo nas sombras.
Marcos encostou-se na metal frio, o rosto suado apesar do inverno, e olhou para Ana com uma gratidão profunda. Você salvou a gente hoje. Não sei como retribuir. Ela sorriu fracamente, acariciando Luna, que se deitava ao seu lado, exausta, mas vitoriosa. Pela primeira vez, Ana sentiu um vislumbre de esperança. Não só de sobrevivência, mas de algo maior, como se aquele encontro fosse o início de uma luta compartilhada contra as trevas da cidade. Mas as sirenes se aproximavam, e com elas perguntas que poderiam mudar tudo. O que os agentes diriam ao encontrar um sem-teto ao lado de um sargento ferido? E os traficantes não desistiriam tão fácil. As sirenes cortavam a noite como lâminas afiadas, aproximando-se rapidamente dos galpões abandonados. O som ecoava pelas vielas estreitas, misturando-se ao uivo do vento que varria a marginal Tietê, carregando o cheiro de rio poluído e metal enferrujado. Ana, Marcos e Luna permaneciam agachados atrás do container, os corpos colados ao metal gelado, respirando em silêncio tenso. O sargento apertava o ombro ferido, o sangue fresco escorrendo entre os dedos, apesar do curativo improvisado que Ana havia feito com um pedaço de pano rasgado de sua própria blusa. Luna, com o pelo eriçado e as orelhas em pé, farejava o ar incessantemente, seu instinto de K9 em alerta máximo, como se soubesse que o perigo ainda rondava as sombras. Segura firme. Sargento! Sussurrou Ana, a voz baixa e trêmula, enquanto ajudava Marcos a se manter ereto. Seus dentes batiam de frio, os pés descalços latejando na geada que se formava no concreto irregular. Ela sentia o peso da exaustão nos ombros magros, mas uma faísca de determinação a impedia de desabar. Pela primeira vez em anos nas ruas, ela não era mais só uma sombra invisível. Ali, ao lado daquele homem e de sua cadela leal, sentia-se parte de algo maior, uma luta contra o caos que engolia a periferia de São Paulo. 2 viaturas da polícia militar frearam bruscamente a poucos metros, os faróis cortando a neblina como olhos acusadores. Portas bateram e botas pesadas pisaram o cascalho, lanternas varrendo o perímetro. Aqui! Identifiquem-se! Gritou uma voz autoritária, ecoando no vazio industrial. Marcos ergueu a mão devagar, o uniforme sujo de lama e sangue o identificando mesmo na penumbra. Sargento Marcos, rota! Estamos aqui. Emboscada no porto. Os agentes, 4 homens uniformizados, com coletes táticos e rádios crepitando. Aproximaram-se correndo, armas em punho, os rostos endurecidos pelo turno noturno. O líder, um cabo de meia-idade chamado Roberto, iluminou o grupo com a lanterna, os olhos se arregalando ao ver a cena. O sargento ferido, encostado em uma garota esfarrapada e maltrapilha, e a pastora alemã ao lado, ofegante mas vigilante. Meu Deus, Marcos, o que diabos aconteceu? E quem é essa menina? Roberto se ajoelhou chamando reforços pelo rádio, enquanto outro agente, um jovem recruta chamado Felipe, ajudava a erguer Marcos. O ar estava carregado de tensão, o vapor das respirações se misturando à umidade fria que subia do chão. Ana recuou instintivamente, o coração disparado, acostumada a ser tratada como suspeita nas poucas interações com a polícia. Seus olhos, vermelhos de cansaço e lágrimas não derramadas, fixaram-se no chão, evitando os olhares interrogativos. Ela me salvou, murmurou Marcos, a voz fraca mas firme, enquanto era apoiado para o carro. Sem ela e Luna, estaríamos mortos. Traficantes. Quadrilha do Porto. Eles nos caçaram até aqui. Luna latiu uma vez, curta e assertiva, como se confirmasse as palavras do dono, e lambeu a mão de Ana, um gesto que não passou despercebido pelos agentes. O recruta Felipe franziu a testa, confuso. Uma sem-teto, salvando um PM? Isso é loucura. Eles foram levados para a viatura mais próxima, o interior aquecido, um alívio bem-vindo contra o frio cortante. Ana sentou-se no banco de trás ao lado de Marcos, Luna enfiando o focinho entre eles. O corpo quente pressionado contra as pernas da garota. O sargento explicou o básico pelo rádio, enquanto o carro acelerava em direção a uma base próxima, no bairro do Tatuapé. A operação de rotina que virara a armadilha, os tiros no cais abandonado,
a fuga para o armazém e a perseguição. Roberto dirigia com o maxilar travado, o rosto iluminado pelo painel piscante. Você está dizendo que uma quadrilha armada te caçou por causa de uma denúncia de contrabando? E essa garota? Como ela entrou nisso? Seus olhos encontraram os de Ana pelo retrovisor, uma mistura de suspeita e curiosidade. Eu estava no armazém, só tentando me abrigar do frio, respondeu Ana a voz baixa, carregada de uma vulnerabilidade que doía no peito. Ela descreveu o encontro, o fogo improvisado, a chegada dos traficantes. Falava devagar, as palavras saindo entrecortadas pela emoção. Medo de ser mandada de volta para as ruas, gratidão pelo calor que agora aquecia seus ossos e uma raiva surda contra os que transformavam lugares como aquele em zonas de terror. Marcos assentiu acariciando Luna, que se acalmava aos poucos, mas ainda mantinha as orelhas alertas. Ela arriscou tudo. Sem Ana, Luna e eu não teríamos saído vivos. A viatura parou na base, um prédio cinzento e funcional, cercado por arames farpados, luzes fluorescentes piscando na entrada. Médicos do SAMU já esperavam, e Marcos foi levado para atendimento imediato, o ombro sendo examinado sob flashes de dor que o faziam grunhir. Ana ficou no saguão, embrulhada em um cobertor áspero, enquanto agentes a interrogavam em uma sala adjacente. Luna, fiel, recusava-se a se separar, deitando aos pés da garota com um suspiro exausto. Roberto e Felipe anotavam tudo, mas o ceticismo persistia. Você ouviu os traficantes falarem algo específico? Nomes, planos? Perguntou Roberto, inclinando-se sobre a mesa de metal. Antes que Ana pudesse responder, Luna se agitou de repente, erguendo o focinho e rosnando baixo, os olhos fixos na porta. Seu corpo musculoso tensionou, e ela latiu com urgência, puxando a coleira que um agente havia improvisado. O que foi, garota? Murmurou Marcos da maca ao lado, já com pontos no ombro. A cadela insistia, arrastando-se em direção à saída, como se sentisse algo além do armazém. Os agentes trocaram olhares confusos. Ela está sentindo o rastro. Vamos voltar lá, disse Marcos, ignorando a dor para se levantar. Roberto hesitou, mas a lealdade de Luna era lendária na unidade, uma K-9 que havia desmantelado dezenas de operações. Eles retornaram ao armazém, sob escolta reforçada, o comboio de viaturas iluminando a neblina como um fantasma coletivo. O frio havia intensificado, uma garoa fina começando a cair, transformando o chão em lama escorregadia. Luna liderava, o faro guiando-a de volta ao esconderijo inicial, farejando com precisão entre as pilhas de caixas mofadas. Os agentes vasculhavam com lanternas, o ar pesado de tensão. Nada aqui, só porcaria velha, resmungou Felipe, chutando uma lata. Mas Luna parou abruptamente em um canto escuro, atrás de uma parede falsa de paletes, rosnando com fúria contida. Ela cavou com as patas, expondo uma tábua solta no chão de concreto rachado. Roberto e os outros se aproximaram, o coração acelerado. Com cuidado ergueram a tábua, revelando um alçapão improvisado, uma entrada para um porão escondido, fedendo a umidade e algo podre. Descendo com lanternas, o que encontraram os chocou como um soco no estômago. Não só caixas de armas automáticas e pacotes de drogas embrulhados em plástico, mas uma cela improvisada com 3 pessoas amarradas e amordaçadas. Trabalhadores do porto, olhos aterrorizados brilhando na escuridão, vítimas de sequestro para extorsão. Um deles, um homem de uns 50 anos, murmurava por ajuda, o rosto inchado de maus tratos. Filhos da puta, sussurrou Roberto, o rosto pálido, enquanto chamava reforços. Os agentes congelaram por um instante, a magnitude da descoberta os atingindo como uma onda. Aquilo não era um contrabando isolado, mas uma rede de tráfico humano e armas operando sob os narizes da polícia, possivelmente com proteção interna. Felipe vomitou no canto, o estômago revirando com o horror. Ana, que havia descido atrás deles, sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto gelado. Ela conhecia o desespero daqueles olhos, o terror da invisibilidade. Luna sentou-se ao lado das vítimas, lambendo uma mão trêmula em um gesto de consolo, seu papel como salvadora agora inegável. Marcos, apoiado na porta do porão,
olhou para Ana com uma gratidão que ia além das palavras. Você nos levou até aqui, garota. Isso muda tudo. Mas enquanto os reforços chegavam e as vítimas eram libertadas, um novo medo pairava. Quem na polícia sabia daquilo? Os traficantes voltariam com fúria, e Ana, agora no centro da investigação, via sua vida nas ruas se transformar em algo perigoso, mas cheio de propósito. O amanhecer começava a raiar, cinzento e impiedoso, prometendo revelações que abalariam a cidade. O sol nascente tingia os galpões de um cinza opaco, filtrando-se pela neblina que ainda pairava densa sobre a marginal Tietê. A garoa fina havia se transformado em uma chuva miúda e insistente, molhando o concreto rachado e transformando as poças em espelhos escuros que refletiam as luzes piscantes das viaturas. O ar cheirava a asfalto úmido, misturado ao fedor do rio próximo, um lembrete constante da poluição que sufocava aquela região industrial esquecida. Os agentes da polícia militar moviam-se com urgência controlada, cordões isolando o armazém, enquanto paramédicos atendiam as vítimas no porão improvisado. Os 3 trabalhadores, 2 homens e uma mulher de meia idade, todos com marcas de dias sem comida ou água, eram carregados em macas, os rostos pálidos e inchados de terror e alívio. Um deles, o homem mais velho chamado João, apertava a mão de um médico murmurando: "Obrigado." Pensávamos que era o fim. Ana observava tudo da borda do alçapão, o cobertor que lhe deram agora encharcado e colado à pele arrepiada. Seu estômago revirava com uma náusea profunda, não só pelo cheiro podre do porão, mas pela raiva que borbulhava em seu peito. Ela reconhecia o desespero daqueles olhos, o mesmo que via em si mesma nas noites de fome nas ruas da Zona Leste, abandonada pela mãe alcoólatra e ignorada por um sistema que tratava os pobres como descartáveis. Como eles podiam fazer isso com gente como a gente? Pensou, as lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto. Luna, ao seu lado, permanecia vigilante, o focinho úmido roçando a perna de Ana em um gesto reconfortante, como se a cadela sentisse a turbulência emocional da garota e quisesse ancorá-la. Marcos, com o ombro enfaixado e o braço em tipóia, aproximou-se mancando, apoiado por Roberto. Seu rosto marcado por linhas de dor e exaustão carregava agora uma determinação feroz. "Isso não é só contrabando, sargento", disse Roberto, a voz baixa e grave enquanto olhava para as caixas de armas confiscadas. Fuzis automáticos, munição e pacotes de cocaína selados que os técnicos forenses catalogavam sob lonas plásticas. Essas armas são de calibre militar. E as vítimas? Extorsão para dívidas falsas no porto. Alguém de dentro facilitou isso. Lembra daquela denúncia anônima que ignoramos há meses? Alguém na nossa cadeia de comando pode estar sujo. As palavras pairaram como uma nuvem pesada, chocando os agentes ao redor. Felipe, o recruta jovem, parou de anotar no bloco, os olhos arregalados de incredulidade. Corrupção interna? Aqui na PM? Isso é loucura, cabo. O Marcos estava sozinho na operação porque o tenente atrasou o apoio. Marcos cerrou os dentes, a culpa misturando-se à fúria em seu olhar. Ele havia perdido parceiros antes. Um tiroteio em uma favela que custara a vida de um amigo, deixando-o com noites insones e uma garrafa de cachaça como companhia. Se for verdade, eu mesmo investigo. Luna e eu não paramos até pegar esses vermes. A cadela ergueu a cabeça ao ouvir o nome, os olhos castanhos fixos no dono, como se compartilhasse a raiva silenciosa. Ana, ouvindo tudo, sentiu um frio que ia além da chuva gelada. Ela havia crescido ouvindo histórias de policiais vendidos nas periferias, mas ver aquilo de perto, com um herói como Marcos ferido por causa de traição, acendia uma chama de justiça em seu coração endurecido. "Eu ouvi os traficantes falarem de um contato no azul", disse ela de repente, a voz saindo mais forte do que esperava, chamando a atenção de todos. Os agentes viraram-se para ela, surpresos com a ousadia de uma sem-teto de 19 anos. No armazém, quando eles entraram, o líder disse: "O contato no azul vai nos cobrir se o cão farejar algo." Azul, como o uniforme da PM. Roberto franziu a testa anotando furiosamente enquanto Felipe murmurava: "Merda, isso bate com o atraso na operação."
A revelação chocou o grupo como um raio. Marcos trocou um olhar com Roberto, a mente girando com suspeitas. O tenente Silva, ele que liberou a patrulha solo. A tensão cresceu, o som da chuva batendo nas chapas de metal do armazém, amplificando o silêncio atordoado. Ana sentiu o peso dos olhares sobre ela, não mais de suspeita, mas de respeito relutante. Luna latiu baixinho, como se aprovasse, e se aproximou das vítimas sendo atendidas, guiando um paramédico para um corte escondido no braço de João, que ninguém havia notado. A cadela farejava com precisão, lambendo o ferimento para limpar, seu instinto salvador mais uma vez em ação. Essa K9 é ouro, comentou um técnico impressionado, enquanto ajudava a libertar as algemas enferrujadas. Enquanto as vítimas eram levadas para o hospital, os agentes montaram uma operação improvisada na base do Tatuapé. Ana foi levada junto, agora como testemunha-chave, instalada em uma sala de interrogatório com uma xícara de café quente que queimava sua garganta seca. O calor da sala contrastava com o frio que ainda entorpecera seus ossos, mas a gratidão por um teto seco, mesmo que temporário, a enchia de uma emoção nova, esperança misturada a medo. Você não vai voltar para as ruas agora, disse Marcos, sentando-se ao lado dela com Luna deitada aos pés. A gente precisa de você para isso. Me conta mais sobre sua vida. Por que estava no armazém? Ana hesitou, as memórias de abandono subindo como bile. A mãe viciada a deixando em um abrigo aos 14, as noites de violência doméstica que a empurraram para a rua, o ciclo de fome e rejeição. Eu fugi de tudo. Ninguém se importa com gente como eu. Mas hoje, com vocês, parece diferente. Roberto entrou, o rosto sombrio, carregando um tablet com relatórios. Confirmado, o tenente Silva tem ligações com o porto, transferências bancárias suspeitas, e um dos traficantes que escapou é primo dele. Isso vai explodir a unidade. O choque se espalhou. Chamadas urgentes para o comando superior. Agentes leais se posicionando para uma investigação interna discreta. Felipe, ainda verde, sentia o estômago revirar com a traição, questionando sua própria fé na corporação. E se mais gente souber? Vamos ser alvos. Marcos assentiu, acariciando Luna, que se agitava inquieta, farejando o ar da sala como se pressentisse a ameaça iminente. De repente, um estrondo ecoou do lado de fora. Tiros abafados, seguidos de gritos. Luna saltou, rosnando ferozmente, puxando a coleira em direção à janela. Ataque! Os traficantes retaliaram! Berrou Roberto, sacando a arma enquanto todos se jogavam no chão. A base, outrora segura, transformava-se em caos, viaturas derrapando na chuva. Agentes correndo para posições defensivas. Ana, o coração disparado de pavor, agarrou a coleira de Luna, sentindo o tremor da cadela. Eles vieram por nós, sussurrou ela, a culpa a consumindo. Sua revelação havia acelerado o confronto. Marcos a puxou para trás de uma mesa, o ombro latejando, mas os olhos flamejando com resolução. Fique com Luna. Ela nos guia para fora. A chuva caía mais forte agora, transformando o pátio em um lamaçal escorregadio, enquanto os tiros ecoavam como trovões. Luna liderava a fuga por uma saída lateral, seu faro evitando uma emboscada nos fundos, guiando Ana e Marcos para uma viatura blindada. O cheiro de pólvora misturava-se ao da terra molhada e o medo de Ana se transformava em fúria. Ela não fugiria mais. Naquele momento de caos, o laço entre a garota sem teto, o policial ferido e a K9 leal se solidificava, prometendo uma caçada que exporia a corrupção e traria justiça, custasse o que custasse. Mas os traficantes, sabendo do porão descoberto, não parariam até silenciar todos. A chuva torrencial transformava o pátio da base em um campo de batalha escorregadio, onde o barro se misturava ao cheiro metálico de pólvora e ao suor de corpos em pânico. As luzes de emergência piscavam erraticamente, lançando sombras dançantes nas paredes cinzentas do prédio, enquanto viaturas derrapavam no lamaçal, seus faróis cortando a escuridão como lâminas instáveis. Tiros ecoavam em rajadas curtas, vindos dos arredores. Os traficantes, encapuzados e armados com fuzis roubados do próprio porão descoberto,
Haviam se infiltrado pela cerca lateral, aproveitando a confusão da operação noturna. Gritos de agentes se misturavam ao trovejar da tempestade, e o ar carregado de umidade grudava na pele como uma segunda camada de medo. Ana se encolhia atrás da mesa de metal na sala de interrogatório, o coração batendo como um tambor descontrolado em seu peito. O barulho dos disparos a fazia reviver noites nas ruas, quando balas perdidas cortavam o ar das favelas, deixando amigos caídos em poças de sangue. "Eles vão nos matar", sussurrou ela, a voz embargada por um pavor que apertava sua garganta como uma mão invisível. Suas mãos tremiam ao apertar a coleira de Luna, a cadela que agora rosnava ferozmente, o corpo musculoso tenso como uma mola pronta para saltar. O pelo úmido de chuva colava-se ao chão e os olhos castanhos de Luna brilhavam com uma determinação primal, farejando o perigo que se aproximava pela porta entreaberta. Marcos, com o ombro latejando sob a tipóia improvisada, se arrastava para o lado dela, a dor física eclipsada pela fúria que ardia em seu olhar. Anos na rota o haviam endurecido, mas a traição do tenente Silva, confirmada por relatórios que Roberto havia mostrado minutos antes, o consumia por dentro como um veneno lento. "Não sem lutar, Ana, Luna nos tira daqui", murmurou ele, a voz rouca de exaustão e raiva. Ele pegou uma pistola reserva de um armário próximo, ignorando o protesto do corpo ferido, e espiou pela janela. Do lado de fora, Roberto e Felipe se abrigavam atrás de uma viatura virada, trocando tiros com os invasores que avançavam pela chuva, silhuetas escuras emergindo da neblina como demônios da periferia. "Segurem a posição, reforços do BOPE a caminho", gritou Roberto pelo rádio, a voz distorcida pelo chiado da interferência causada pela tempestade. Mas o cabo sentia o peso da dúvida. Se a corrupção ia até o comando, quantos mais estavam vendidos? Um dos traficantes, um homem corpulento com tatuagens de gangue serpenteando pelos braços, liderava o ataque, gritando ordens em gírias carregadas da Zona Norte. "Peguem o sargento e a vadia que dedurou. O tenente disse que é prioridade." As palavras chocaram os agentes como um soco. Confirmação de que Silva havia vazado a localização, transformando a base em armadilha. Luna não esperou mais. Com um latido gutural que ecoou pela sala, ela se lançou contra a porta. As patas escorregando no piso molhado, mas recuperando o equilíbrio, com a agilidade de anos de treinamento. Ela puxou Ana e Marcos para o corredor adjacente, guiando-os por uma escadaria de serviço que levava aos fundos da base. Um caminho que só uma K9 experiente como ela poderia mapear pelo cheiro de ar fresco e escape de veículos. "Vai, garota, leva eles para a viatura blindada", ordenou Marcos ofegante, enquanto disparava um tiro de cobertura para trás, o recuo vibrando em seu braço machucado. Ana seguia de perto, as pernas fracas pelo frio e pelo terror, mas impulsionada por uma lealdade nova, nascida daquela noite no armazém. "Eu não abandono vocês", pensou ela, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto gelado, misturando-se à chuva que vazava pelo teto rachado. No pátio, o caos se intensificava. Um agente caiu, atingido na perna, seu grito se perdendo no rugido da tempestade. Felipe, o recruta de olhos arregalados, atirava de joelhos na lama, o uniforme encharcado colando a pele, o estômago revirando com o horror de sua primeira batalha real. "Eles são muitos. Onde diabos está o apoio?", berrou ele para Roberto, que respondia com uma rajada de fuzil, derrubando um traficante que se aproximava pela cerca. O cabo sentia a culpa corroer. Ele havia ignorado os sinais da corrupção por lealdade cega à corporação e agora via o preço em sangue. "Pelo amor de Deus, segure. O Marcos e a garota sumiram. Se pegarem eles, acabou." Luna emergiu primeiro no pátio lateral, o faro a levando direto para a viatura blindada, estacionada sob uma marquise improvisada. Ela latiu insistentemente, alertando os dois técnicos que guardavam o veículo, forçando-os a abrir as portas. Ana e Marcos entraram tropeçando, o interior cheirando a couro úmido e adrenalina. "Dirige para a saída norte, evita o portão principal", gritou Marcos para o motorista, um sargento reserva chamado Eduardo, que ligou o motor com mãos trêmulas. A viatura rugiu à vida.
os pneus girando na lama antes de ganhar tração, enquanto Luna se posicionava na janela, rosnando para os perseguidores que surgiam das sombras. Mas o tiroteio os seguia. Um jipe roubado dos traficantes derrapou na chuva, bloqueando o caminho parcial, seus faróis cegando os ocupantes. Balas ricocheteavam no blindado, o som como marteladas furiosas. Ana gritou cobrindo os ouvidos, o pânico a paralisando por um segundo. Memórias de sua mãe gritando em brigas alcoólicas, de noites fugindo de abusadores nas ruas, tudo voltando como uma enxurrada. Eu não aguento mais isso, soluçou ela, mas Luna se virou, lambendo seu rosto com urgência, os olhos da cadela transmitindo uma calma feroz que ancorava a garota. Ela tá certa, Ana. Lute com a gente, disse Marcos apertando o ombro dela com gentileza, apesar da dor própria. Sua voz carregava o trauma de perdas passadas. A parceira anterior de Luna, morta em uma operação similar, mas também a redenção que via na coragem daquela sem-teto. Eduardo manobrou bruscamente, desviando do bloqueio, mas o jipe os colidiu de lado, fazendo o blindado tombar parcialmente na vala lamacenta. O impacto sacudiu tudo, vidros rachando e alarme soando. Luna rolou no chão, mas se recuperou primeiro, farejando uma brecha na carroceria danificada. Uma saída de emergência que os traficantes não esperavam. "Por aqui! Luna achou!" exclamou Marcos, ajudando Ana a rastejar pelo buraco. Do lado de fora, a chuva os encharcava novamente, mas a cadela guiava para um matagal próximo à marginal, evitando os tiros que varriam o ar. Enquanto corriam, ofegantes e cobertos de lama, sirenes distantes anunciavam a chegada do BOPE, reforços leais que Roberto havia alertado por um canal seguro. Os traficantes recuavam, abandonando o jipe fumegante, mas não sem antes um deles gritar: "O tenente vai pagar por isso, vocês todos vão!" O choque final veio quando Eduardo, emergindo do blindado, encontrou um celular caído no chão do veículo, mensagens de Silva ordenando o ataque, com coordenadas exatas da base. "Olha isso! Ele orquestrou tudo. Provas irrefutáveis", murmurou o sargento, o rosto pálido de incredulidade, enquanto passava o aparelho para Marcos. Ana, exausta e tremendo, abraçou Luna, sentindo o calor do corpo da cadela contra o seu. O medo dava lugar a uma raiva purificadora, e pela primeira vez, ela via um futuro além das ruas, talvez como informante ou parte de uma rede de apoio para vítimas como ela. Marcos, ofegante, assentiu para ela, a gratidão misturada à determinação. "Você chocou todo mundo hoje, garota. Sem você, isso ficava enterrado." A tempestade começava a amainar, o amanhecer cinzento revelando o custo da noite. Agentes feridos, mas a corrupção exposta. No entanto, com Silva em fuga e a quadrilha enfraquecida, a verdadeira batalha pela justiça mal havia começado, e o laço entre eles três se tornava a âncora em meio ao caos. O amanhecer cinzento finalmente rompia a neblina sobre a marginal Tietê, dissipando os últimos resquícios da tempestade que havia transformado a noite em um inferno de lama e balas. A chuva agora caía em gotas esparsas, como lágrimas tardias pelo caos deixado para trás. Viaturas danificadas fumegavam no pátio da base. Agentes feridos eram atendidos por paramédicos sob tendas improvisadas, e o ar ainda carregava o cheiro acre de pólvora misturado ao óleo de motor e a terra encharcada. O rio Tietê, inchado pelas águas, rugia ao fundo, um testemunho indiferente da fúria humana que se desenrolara ali. Ana, encolhida no banco de trás de uma viatura reserva, sentia o corpo inteiro doer, os pés descalços inchados pela geada e pela corrida, as roupas coladas à pele como uma segunda camada de sofrimento. Mas o tremor agora era de alívio, não de frio. O calor do ar-condicionado do veículo a envolvia como um abraço protetor, algo que ela mal se lembrava como era. Luna, deitada a seus pés, ergueu a cabeça e lambeu sua mão, os olhos castanhos transmitindo uma tranquilidade que acalmava o coração acelerado de Ana. A cadela, exausta, mas inabalável, havia sido o farol na escuridão da fuga, seu faro guiando-os através do matagal lamacento até a segurança relativa da viatura. Marcos, ao lado dela,
segurava o celular confiscado com mãos firmes, apesar da dor latejante no ombro enfaixado. Seu rosto, marcado por cicatrizes antigas e novas linhas de fadiga, carregava uma mistura de raiva e vindicação. Isso acaba hoje, Ana, murmurou ele, a voz rouca ecoando no espaço confinado. O Silva acha que pode trair os seus e fugir? Luna vai nos levar até ele. Ele acariciou o pelo úmido da parceira, e a pastora alemã respondeu com um ganido baixo, como se entendesse o chamado à ação final. Roberto, no banco da frente, coordenava pelo rádio com o tom urgente de quem sabia que o tempo era inimigo. BOPE no perímetro do porto abandonado. O tenente fugiu num carro roubado. Testemunhas viram ele rumando para os galpões da Zona Norte. Se ele cruzar para o interior, some na favela. O cabo sentia o peso da traição como uma âncora no peito. Anos de serviço leal à PM, só para descobrir que um superior havia vendido almas por dinheiro sujo. Felipe, dirigindo com as mãos brancas no volante, engolia em seco, o recruta ainda abalado pelo tiroteio que havia testado sua fé na corporação. E se ele tiver mais cúmplices? A quadrilha está enfraquecida, mas o Silva é esperto. Ele conhece todos os esconderijos. A viatura acelerou pela avenida marginal, as luzes azuis piscando fracamente contra o céu nublado. Ana observava a paisagem passar, fábricas enferrujadas, pilhas de entulho ao longo do rio e os primeiros trabalhadores informais surgindo nas calçadas, alheios ao drama que se desenrolava nas sombras da cidade. Seu peito apertava com uma culpa residual. Ela, uma sem-teto invisível, havia se tornado o pivô de tudo isso. Memórias de noites sozinha, fugindo de olhares predatórios nas ruas do Brás, misturavam-se à gratidão por Marcos e Luna. Eu só queria um lugar seco para dormir, pensou ela, acariciando a orelha da cadela. Agora tô no meio de uma guerra. Mas o medo dava lugar a uma determinação teimosa. Pela primeira vez, sentia que sua voz importava, que sua coragem poderia mudar algo além de sua própria sobrevivência. Eles chegaram ao porto abandonado ao entardecer, o sol poente tingindo os contêineres enferrujados de um laranja sangrento. O lugar era um labirinto de metal retorcido e cordas podres, o vento do rio carregando o cheiro salgado de água estagnada e peixe morto. Agentes do BOPE já cercavam o perímetro, rifles em punho. Mas o silêncio opressivo sugeria que Silva havia se infiltrado nos galpões vizinhos. Luna desceu primeiro. O colete tático ajustado novamente, seu focinho erguido farejando o ar com precisão instintiva. Ela puxou a guia que Marcos segurava, guiando o grupo por uma trilha estreita entre pilhas de caixas mofadas, evitando poças de óleo que brilhavam como armadilhas. Ela tá no rastro, sussurrou Marcos, o suor escorrendo pelo rosto apesar do frio úmido. Ana seguia de perto, o coração martelando, os pés protegidos agora por botas emprestadas que pareciam pesadas demais para seu corpo magro. De repente, Luna parou em uma porta enferrujada de um galpão lateral, rosnando com fúria contida, as patas cravadas no chão lamacento. O som ecoou como um aviso, e os agentes se posicionaram, armas prontas. Dentro, através de uma fresta, viram Silva. O tenente, uniforme desabotoado e olhos selvagens de pânico, arrastava uma mala de dinheiro sujo para uma saída traseira, murmurando pragas contra a pirralha sem teto que estragou tudo. Ele havia planejado fugir para o interior, usando contatos na quadrilha para se esconder em uma fazenda remota. Mas Luna não deu chance. Com um latido feroz, ela se lançou contra a porta, as garras arranhando o metal até que Roberto a arrombasse com um chute. O confronto explodiu em segundos. Silva sacou uma pistola, atirando às cegas na penumbra, o eco dos disparos reverberando como trovões em um barril. Vocês não entendem! É o sistema que tá podre! Gritou ele, a voz carregada de desespero e justificativas vazias. Anos de subornos o haviam corroído, transformando um oficial em marionete de traficantes. Marcos se atirou para o lado, protegendo Ana com o corpo, enquanto uma bala roçava seu braço já ferido. A dor o fez grunhir, mas ele revidou com precisão, acertando a perna de Silva e derrubando-o no chão sujo. Luna, treinada para imobilizar sem matar, pulou sobre o traidor,
cravando os dentes em seu braço armado, forçando-o a largar a arma com um urro de agonia. A cadela o manteve preso, os olhos fixos e implacáveis, um símbolo vivo de lealdade contra a traição. Os agentes algemaram Silva em meio aos seus xingamentos incoerentes, arrastando-o para fora sob a luz fraca das lanternas. Ele vai apodrecer na cadeia, disse Roberto, o alívio misturado à amargura, enquanto o prisioneiro era enfiado em uma viatura. Felipe, ofegante, ajudava a confiscar a mala, revelando pilhas de notas sujas que ligavam a quadrilha a corporações corruptas no porto. Ana, encostada na parede do galpão, sentia as pernas fraquejarem. O clímax da perseguição a deixara exausta. Mas uma onda de justiça a invadia, lavando o trauma das ruas. Lágrimas escorriam por seu rosto. Não de medo, mas de catarse, ela havia ajudado a expor o veneno que envenenava sua cidade. Dias depois, na base do Tatuapé, o sol de outono filtrava pelas janelas, aquecendo o saguão onde Ana assinava depoimentos finais. A investigação interna havia limpado a unidade, com prisões em cascata desmantelando a rede de tráfico humano e armas. As vítimas do porão, agora em recuperação, enviavam mensagens de gratidão. João, o mais velho, prometia visitá-la com flores. Marcos, com o braço ainda em tipóia, sorria ao lado de Luna, que se deitava aos pés de Ana como uma guardiã permanente. Você não é mais sem teto, garota, disse ele, a voz suave com emoção. A PM tem um programa para testemunhas como você. Moradia, terapia, até um curso. E Luna, ela te escolheu. Vem morar com a gente. Ana assentiu, o peito inchado de uma esperança que parecia um sonho distante. Ela abraçou a cadela, sentindo o calor reconfortante do pelo, e pela primeira vez em anos visualizou um futuro, não mais fugindo, mas lutando ao lado de aliados verdadeiros. A solidariedade da comunidade, vizinhos do Jardim Pantanal doando roupas, uma assistente social organizando apoio, tecia uma rede que atirava das sombras. Marcos ergueu uma taça de suco em um brinde improvisado, os olhos úmidos de orgulho. Pela coragem em 4 patas, e em 2 também. Fora dali, São Paulo seguia seu ritmo caótico, mas para eles a escuridão havia cedido à luz, uma vitória pequena, mas profunda, contra a injustiça que devorava os esquecidos.